foi pregar na igreja contra a maçonaria. E veja o que aconteceu depois do culto. E aí entra outra coisa. Assim, eu digo que a doutrina maçônica ela é pior do que a assembleiana. A doutrina... Existe uma doutrina? Existe um código de ética absurdo. Não é... É por isso que eles pegam pessoas que têm capacidade de obedecer regras e ordem. O que estaria dentro da doutrina maçônica? Casamento, divórcio. Não pode? Não pode. Ser divorciado? Divorciar depois de entrar na maçonaria. Ixi, tá mais rígido que muitas igrejas aí, então. Então, existem coisas dentro da maçonaria que ele é totalmente codificado debaixo de ética e código. E a obediência àquilo é extremamente... O senhor, como estudante do Apocalipse, biblicista, faz previsões também dentro de uma base bíblica. O senhor acredita que haverá prestação de contas para pastores que são maçons? Eu não acredito na salvação do pastor maçom, primeiro. Se ele não negar a maçonaria, eu não acredito que ele é salvo. Ele já entra aqui. Não tem... Um crente maçom? Também. Não existe? Não. Na minha visão, como... Eu tenho um advogado aqui que me ligou do Rio de Janeiro 2 semanas atrás. Ele era secretário da maçonaria no Rio de Janeiro. E aí que ele me falou também do monte de pastor assembleiano da maçonaria. Ele é da Assembleia de Deus. Então, assim, ele negou tudo. Ele abriu mão da maçonaria. Não tem... E ele era cotado para ser grau-mestre. Chegar no nível estadual no Rio de Janeiro. E ele abriu mão de tudo. Então, assim, ou você quebra o pacto... E você sabe que eu preguei nos Gideões em 2017. E eu preguei contra a maçonaria. Mas foi algo assim... Eu estava pregando esse negócio, né? Nova Ordem Mundial. Aí eu entrei, tem o trecho da mensagem que eu depois até te envio. Eu falo assim... O reino de Cristo é maior que os Illuminati. O reino de Cristo é maior que a Nova Ordem Mundial. E aí eu tremi. Eu falo assim, eu tremi porque eu temi mesmo. Eu vou te contar a experiência que eu tive. E aí eu soltei. O reino de Cristo é maior que a maçonaria. É melhor você ir pobre para o céu do que rico e queimar no fogo do inferno. Aí Deus me tomou. Ali foi algo de Deus mesmo. E eu comecei a gritar, quebra o pacto, quebra o pacto, quebra o pacto. E daí caiu aquele... Eu vi esse corte. Caiu aquele poder lá no pavilhão dos Gideões e tal. E assim, no outro ano, não é o que está agora, né? Não é o sistema que está lá agora. Né? O pastor Zilmar é um homem de muita oração. Mas, um homem simples, sim, mas de Deus, né? Mas como o sistema de entrar ali na agenda de Deus era outro, daí em 2018 eles já me brecaram, pela minha fala. E isso foi pregadores que vieram me falar, não tem como você entrar. Você não devia ter falado e tal. E me fechou muita porta. Só para você ter ideia como isso é espiritual, Fábio. Eu saí do pavilhão, eu terminei a mensagem, já era noite. E aí tinha lá o negócio de DVD, de gravação de DVD e tal. Quando eu entrei, 2 irmãs vieram marchando e falando em língua. E elas falaram, né, que naquela hora que eu estava falando quebra o papo, elas ouviam barulho de espada. Meu Deus. De guerra. E a minha esposa demorou 1 semana para dormir. A sensação dela que ela teve era que os demônios iam entrar e iam me levar embora. De um temor e um medo do que aconteceu ali no mundo espiritual. Misericórdia, arrepia isso aí. Porque foi muito forte. Muito forte. E entra aquela questão de pregar. Pregou no Gideões, abre porta. Eu tive muita porta fechada no Brasil por causa da sua fala. Da fala da maçonaria. Ô pastor, mas outra coisa dentro disso aí que o senhor comentou, teve uma época que os pregadores, os pastores, eles pregavam incisivamente contra a maçonaria. Hoje já não existe. Seria uma forma que cessearam a voz desses profetas? Ou nos conformamos com isso? Em saber que a maçonaria está dentro da igreja e não estamos mais nem aí? Ou... Imagine você ter um maçom hoje, né, numa igreja e o dízimo dele vai ser o maior dízimo da igreja. Então, já... acaba aí. Infelizmente, a visão hoje é dinheiro, né? Então, se eu pregar contra, eu vou perder isso.
Essa é a ideia. Qual seria a sua mensagem para um pastor que fez pacto na maçonaria, tá doido para sair e agora não consegue sair mais? Não tenha medo, né? Cristo é maior do que a maçonaria. Não tenha medo de se desconectar totalmente da maçonaria. E sem se desconectar não há salvação. Agora, por que muitos não conseguem? Por causa que se sair, dependendo do ramo que trabalha, fica pobre no outro dia. Ele quebra. Mas é melhor ficar pobre e ser salvo do que rico e ir para o inferno, né? Ir para o inferno. E sabendo que está indo consciente. É esse que é o problema. A questão no inferno, ela é a consciência. Eu digo assim, quando você pega lá Rico e Lázaro, o que o rico disse? Ele estava totalmente consciente no inferno. Só que... Ele queria uma gota de água para tocar na língua, né? Só que aí esse texto é Lucas 16, 24, Fábio. Na minha visão, é o mais forte do Rico e Lázaro. E não é simbólico, né? Não é uma parábola, né? Não é uma parábola. No texto original não existe parábola para Rico e Lázaro. Jesus estava falando de algo real, que era o mundo dos mortos. Olha para onde a gente está indo, depois nós voltamos para o Trump. Sim. Que era aqui, ó. Aqui nós temos o Hades, o abismo e o seio de Abraão. Aqui, esse seio de Abraão aqui, Efésios 4, 8. Ele subiu, mas ele desceu. E ele levou cativo o cativeiro. Jesus remove, né, esse lugar e coloca debaixo do trono e ficou só o Hades e o abismo. Só que 16, 24 lá de Lucas, o mundo ali era esse. Paraíso, Hades e abismo. Lázaro, ele ergueu os olhos e ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua. Esse texto, na minha visão, a pergunta que você tem que fazer para o texto. Por que o rico não pediu para sair do inferno? Boa. Verdade. Porque ao invés de pedir, me tira daqui, pediu para o pobre do Lázaro molhar o dedo e tocar na língua dele. Porque quem está no inferno sabe por que está lá e sabe que nunca vai sair de lá. Consciência. Ele está lá sabendo das oportunidades que Deus deu. E ele não quis se arrepender. E sabe que agora não adianta arrependimento. Ele está consciente que a eternidade dele é longe de Deus. Então, a hora do arrependimento é agora, né, pastor? Enquanto está vivo. E aí entra, por que hoje não é a questão de pregar contra a Kryptonita, contra a maçonaria, que eu estou lendo o livro Kryptonita, que está ligado exatamente sobre isso. É do Pozella? Não, é John alguma coisa. John Bevere? John Bevere tem o Kryptonita e o Lamartine também. Isso. Aí, o que acontece? Não é só a questão de pregar contra a maçonaria. Por que não se prega mais contra o pecado? A mensagem sobre santidade está escassa nos púlpitos. Não existe né? mais. Então, assim, a igreja está humanista. E é por isso que os pastores estão... Porque o que os pastores estão querendo é poder. Qual é a maior glória de um pastor hoje? Não é 100 almas foram batizadas, vidas transformadas. É o templo que ele construiu, é o status que ele tem, é o poder. Então, a minha igreja, né? Eu construí, eu fiz. Então, assim, e entra nessa questão. Por que pastores estão correndo para a maçonaria? Por status e poder. A maçonaria vai dar facilidade para construir grandes templos, influência. E aí, quando você vai em Jerusalém, por exemplo, o que mais você vai ver dentro de Jerusalém? Maçonaria. Quando você vai nos Estados Unidos, o que mais você vê? Maçonaria. Quem colocou Trump no poder são os judeus sionistas, que estão ligados às sociedades secretas E tem o braço da maçonaria. maçonaria. E no Brasil? O que tem no Brasil? Que manda aqui no Brasil? Qual é o poder ocultista que mais manda no Brasil hoje? Então, a gente tem... Mas aí, dentro dessa sua pergunta, entra o que... a gente tem várias coisas no Brasil, né? Nós temos as religiões afro, né? Que eu digo que demônios, né? Eles escravizam as pessoas nessas seitas. Mas nós temos também satanismo no Brasil, que não é a questão da macumba, que entra dentro dessa questão de sociedades secretas, né? Então, existe no Brasil.